Gabi, então conta pra gente. Você é psicóloga, você é formada há quanto tempo? Eu sou formada, me formei em 2015 na 2015. Católica. Perfeito. E aí eu comecei a atuar como atendente terapêutica, né? Desde a Era supervisora. faculdade? Logo que eu saí da faculdade, eu me mudei para cá e eu já comecei a atuar. Eu E morava em conta, Goiânia. você morava aqui em Goiânia. E conta pro pessoal, Aham. então, qual que é a sua cidade? Rondonópolis. Rondonópolis, Mato Logo ali, Grosso. gente. É logo ali. E então, desde que você mudou para aí, você se formou aqui em Goiânia. Uhum, E aí você sim. se formou, em seguida você se mudou de cidade e começou a atuar como atendente terapêutica. AT, aí. O que que você fazia como AT logo que você começou a trabalhar aí em Rondonópolis? Eu acompanhava duas crianças, era supervisionada por uma equipe de São Paulo. Certo? Eu atuava tanto em casa quanto na escola. E, e na época aprendi muito, né? Acredito que é um processo importante todo mundo passar por ele, como AT. E aí depois eu comecei a estudar sozinha mesmo, comecei a comprar livro, um monte de coisa, comecei a estudar. E aí o meu questionamento sempre era por onde começar. Porque eu via os programas, via a aplicação e pensava, não, deve ter um começo isso aqui, tem que ter um começo. Da onde que elas estão tirando esses programas, né? Você É, pensava. aham. E aí comecei a estudar, e aí vi vídeos seus, foi a primeira coisa que eu achei na internet. E não tinha nada quando eu procurava, assim. Porque achava outras coisas que falava que era aba, mas não tinha nada a ver. Uhum. Falava, não, mas não é isso aqui que eu li, tá diferente. Aí fiz o curso, primeiro que eu fiz foi o VibMap, aí depois fiz a imersão, aí na imersão eu ganhei o curso do Ables, aí depois fiz o Ables, depois fiz o Ables, aí fiz outros que veio junto, e fiz a pós. E Aham. muita gente me pergunta, me pede indicação, eu sempre indico, porque eu falo, olha, não é aqueles cursos de internet de mentira, não, é de verdade. Você tem que estudar, você tem que sentar, assistir a aula, estudar É, mesmo, aí né? E tem hoje eu tenho bastante minha conteúdo. clínica, eu tenho 8 AT. Tenho já outros dois psicólogos que trabalham comigo e estou fazendo mestrado em psicologia na Católica também, na linha de pesquisa em análise de comportamento. Que legal. Na Católica aqui ou na Aham, Católica? sim, Você tá Católica em vindo pra Goiânia. cá? Quer dizer, Por agora tá enquanto tudo online, tá, né? tá híbrido, né? Então tá tudo Aham, online. Ainda não precisou ir. Por entendi. um lado é até bom para mim, Sim, porque é o lado longe. bom da pandemia. Sim, nossa. É. E mal lhe pergunte por que que você mudou pra aí? Então, no começo eu vim aqui só passear, sabe? E aí vim porque minha irmã já morava aqui. E aí eu comecei a trabalhar, na época nem era ainda com crianças do espectro. E aí na minha cabeça ia ficar um tempo. E eu fui ficando, quando eu vi eu já estava. E assim, aí eu vi o tamanho da demanda, né? Hoje, pelo que tem registrado, que eu já conversei com outras pessoas, a gente tem uma média entre 250 e 300 autistas. O município aqui ele não é tão pequeno, mas ele não é tão grande. Então, pela proporção de pessoas no município, há uma demanda muito grande. Tem poucos profissionais. Então, isso também me interessou muito. E é uma Entendi. cidade mais tranquila, né? Então, como Goiânia era mais agitado, eu acabei ficando aqui também. Achei que você tinha casado e tinha ido pra aí. É, foi depois. Tá, isso foi depois, mas no começo não, foi porque a sua irmã então já morava aí e você viu uma Sim, sim. oportunidade. Que Ela me legal. convidou, aí eu vim. Você foi ficando, ficando, quando você viu, você ficou. E hoje você não pensa em voltar mais de jeito nenhum, né? Porque você tá bem já, você tá bem Ah, aí, eu tenho né? minha clínica, acabei de mudar para uma clínica maior, tem outras pessoas que atendem lá, tem pedagogos, né? Antes era só clínica, hoje é núcleo de intervenção, tanto comportamental quanto pedagógica. Então, eu Uhum. realmente, assim, não, a gente pode falar nunca, né? Porque eu não sei o dia de amanhã, mas Sim, eu penso uhum, hoje que não. Mesmo uhum, fazendo não, mestrado, eu acho que eu iria ficar indo e voltando e me organizar. entendi. Ah, que legal, fico feliz. Mas nossa, então quanta coisa mudou, hein, de 2018 para cá, né? Que você
Aham. Tá aí já com a sua, na verdade, que agora é um núcleo, né, de atendimento. E na faculdade você já pensava, tinha visto alguma coisa de autismo? Você fez o seu estágio nisso? Ou não? Foi uma coisa que surgiu depois para você? Eu fiz alguns trabalhos na disciplina de escolar e social. Foram os Uhum, trabalhos que eu fiz voltados para o público. Mas a minha família, eu tenho uma tia que trabalha na AMA, não, na PAI de Goiânia, ela uhum, coordena. E a uhum. minha mãe sempre trabalhou com crianças no espectro, então ela me levava, eu era pré-adolescente, então eu acompanhava ela no lugar, na escola, então eu sempre vi, eles trabalham muito com TIC, que é o pessoal de Tumbiara, que é a minha cidade natal, que eu não sou de Goiânia. Então eu sempre tive contato. Assim, eu não Hum. fui, né, no estágio final, mas eu sempre tive. Até Isso minha mãe fez brinca e fala, você já tinha o parte. feeling, você que não percebeu. Sim, todas essas coisas já faziam parte ali da sua vida, por causa da sua mãe, da sua tia, eram coisas ali rotineiras para você. Então, não era Sim, não é. algo Minha mãe de trabalhou outro mais mundo. de 8 anos, saiu, hoje ela voltou. Esse ano ela voltou de novo. É uma Nossa, clínica fantástica, assim, pelo município ser pequeno, lá é incrível. Tem uma equipe incrível, assim, um espaço fantástico. nossa, que legal. Então, isso lá em Uhum, Tumbiara. sim, na Itumbiara. Entendi, entendi. E aí, desde a faculdade, você já tinha interesse sobre terapia ABA? Eu sei que você formou na Católica aqui. Não sei se na época já era PUC, mas hoje é PUC. Já era PUC. E Eu era super, eu era super confusa, porque eu gostava de todas as abordagens. Na época, eu nem fiz meu TCC em análise de comportamento, mas assim que eu saí da faculdade, engraçado, por eu ter começado a atender, eu fui atrás de informação, porque estava me incomodando, eu achava que faltava. Aí foi que eu comecei a estudar, mas na faculdade foi até outra abordagem, até é engraçado. Eu falo, nossa, que diferença, eu nem acredito que eu sim, mudei da água para o vinho. mas é porque acho que talvez na faculdade você tinha uma cabeça mais aberta para tudo, né? E aí depois que você começou a trabalhar com crianças no espectro, acabou que ficou uma coisa mais focada para que e você buscava respostas para aquilo que você precisava no dia a dia. E na faculdade não, era tudo de uma maneira mais geral, mais teórica, mais estudar todas as abordagens, um pouquinho de cada coisa. E então eu imagino que o seu interesse e a sua busca foi mais nesse sentido. E sem falar que na faculdade também, o que você deve ter visto de análise do comportamento foi mais assim, a ciência em si, a questão teórica, a questão, mas não assim, a terapia ABA voltada para o autismo, com essa pegada, com esse enfoque, com esse olhar, né? Então, acaba que é diferente, né? É E diferente, eu vejo que, assim, é muita coisa, é muita informação para você reter em pouco tempo. Então, você quer colher tudo, né? E sim, aí, às vezes não tem um fio. sim, com certeza. E aí, então, você começou a trabalhar de AT. Quando você começou a trabalhar de AT aí, você trabalhava de AT aplicando programas de ensino ou era na escola? As duas coisas. Tá. Era Duas com coisas. as mesmas crianças as duas coisas ou uma criança uma coisa, outra criança outra? Faz mesmo. Entendi, As mesmas coisas. entendi. Aí você, então, pegava aqueles programas prontos, é, tinha uma dificuldade de identificar da onde vinha aquilo, como que era esse início, esse processo, início, meio e fim, essas coisas mais detalhadas. Foi aí que você foi buscar informação e aí você acabou vendo aí vídeos meus na internet e você entrou para o VibMap. Por que você entrou para o VibMap? Você buscava justamente esse início e você enxergava que esse início estava na avaliação? O que Sim. passava na sua cabeça? É porque eu ficava pensando assim, gente, a gente começa com a ajuda, até chegar no practice Certo? independente. Quando eu começo com a Certo. ajuda, eu sei por que que essa criança precisa de ajuda, é porque ela não atingiu alguma coisa em algum material que eu usei. Não veio do nada, Certo. né? Por mais que você tenha uma Uhum. criatividade, mas vem da sua cabeça. E Uhum. por, na época, né, ser supervisionado por uma equipe que é muito conhecida no Brasil, eu falei, eles não vão tirar isso da cabeça deles.
E aí eu comecei a pesquisar, eu falava, gente, mas não tem nada em português, e meu inglês é bem ruim. E eu falei, não, então deve ser em inglês. Aí eu comecei a pesquisar, entrava no site, entrava em outra coisa, aí eu vi o VibMap. E aí eu falei, ah, que bom, olha só, já tem até traduzido. E, inclusive, agora que eu lembrei, antes de fazer com vocês, eu até fiz, mas não foi tão bom quanto o de vocês, porque ficou muito. Parece que a pessoa não queria passar mais informação, tava meio Sim. retendo. Uhum. Quem vê acha que tô fazendo marketing, gente, PAC, mas é porque realmente é fantástico, tá? É muito diferente de Pode... outros locais. Passa o número aí que eu vou te passar o Pix. Mas Eu vou te aí eu passar o fiquei Pix. ainda com muitas dúvidas, porque eu achei que estava faltando, assim, faltava alguma coisa. Ensinou o processo de avaliar, mas eu não consegui Sim, entender, assim, o meio do caminho para o final. Isso sim. ajudou muito. E deixa eu te E fazer uma aí eu fui e comecei pergunta. a fazer, e hoje é o que eu mais gosto, é de fazer avaliação. É a coisa que eu mais gosto. E de treinar, adoro E de treinar, assim, as treinar. outras pessoas, adoro. E deixa eu te fazer uma pergunta. Quando você atendia essas crianças lá, quando você começou, essa equipe utilizava alguma avaliação? Eu acredito que sim, porque Porque se você a não gente não, participou desse processo, você já não, pegou os programas a prontos. gente não podia ter acesso. Mas eu acredito que sim, porque pelos programas, hoje eu que conheço os protocolos, alguns eu sei que saiu exatamente de Marcos, né? Ou de outro, ou do Certo. Eibles, ou do Eiffel, pela Uhum, descrição. Então, eu uhum. lembrando assim, eu vejo que acredito que era um dos protocolos, sim. Entendi. Mas não podia. Agora eu vou fazer igual a Oprah na entrevista que ela deu, que ela fez com a Meghan Markle. E aí eu vou falar Nossa, que assim, fina. que fina, olha, a gente é muito. É, mas como assim? Não podia, vocês não podiam participar do processo de avaliação. Na época, não, só se mudou alguma coisa agora, mas a gente não tinha acesso. Assim, como explicar, para não ficar, né? Sim, A gente só via os programas e era treinado para prontos e aplicar. pronto, era isso. O seu Às trabalho vezes era esse, acontecia do supervisor passar alguma coisa para para a você gente ver, testar. né, querendo ou não, pela distância e tudo mais, mas era isso. Entendi. É, porque assim, e era justamente isso que eu sentia, né? Tudo que você relata é o que eu sentia também. E às vezes as pessoas acham, mas não é possível, você tá de implicância. Não, é porque a gente viveu isso. E é muito engraçado que você viveu. E aí, quando eu conversei com a Tairine, que foi uma colega que fez pós comigo, numa outra live, ela relata exatamente a mesma coisa. É muito engraçado que dá para fazer uma edição, assim, ó, das mesmas coisas que vocês estão citando e que eu vivi, que outras pessoas viveram. De justamente de que, e a gente cai na mesma coisa. Naquela época, não era tão pop assim você disseminar conteúdo na internet, como é hoje. Não, porque hoje as pessoas elas disseminam porque elas têm um objetivo que muitas vezes é vender o curso para a pessoa. Só que naquela época, não. Naquela época, o que as pessoas queriam, os profissionais, era ter o cliente. Era ter a família como cliente. Uhum, Então, elas pensavam assim: se eu passar tudo para você, esse pai vai deixar de me contratar e vai contratar você direto, porque vai ser mais barato fazer isso. É como comprar direto do fornecedor. aham, Vai ser mais barato fazer isso do que eu pagar essas pessoas para vir de fora. Eu tenho que pagar passagem, hotel. Essas pessoas vão cobrar uma hora mais cara. Um profissional daqui vai cobrar uma hora mais barata. Então, eram todas essas variáveis. O comportamento das pessoas estavam sob o controle não do ensinar, mas sim sobre o controle de não quero perder o meu cliente, porque essa pessoa sim. essa família vai me dispensar e vai ficar só com a Gabriele que está lá em loco e não vai mais precisar dessa equipe que vem de fora. Então, por isso que as pessoas elas não queriam. Naquela época, naqueles tempos, como diz na Bíblia,
as pessoas, elas até davam cursos, mas geralmente eram sempre presenciais e eram cursos bem rápidos, só para você ter uma noção. Então, por isso que você relata que você teve essa dificuldade, porque o que a pessoa fez foi só te apresentar um instrumento de avaliação. Olha, ele tem essas. É aquilo tudo lá que tem de graça na internet, nos meus vídeos. Os cursos eram mais ou menos aquilo. Te apresentar, te mostrar talvez um pouquinho de alguns gráficos, o que falava, porque gráfico impressiona quando você mostra um gráfico assim. As pessoas ficavam impressionadas e a coisa ela ia meio para esse rumo. A gente fala brincando, mas é verdade. Então, assim, tudo era muito velado e secreto. As 7 chaves, por quê? Porque existia essa briga de mercado, que a gente já até falou, né? Gente, nem se todo mundo quiser trabalhar com pessoas com autismo, as pessoas não Tem vão dar jeito. conta. Vai faltar ainda. Vai faltar ainda. Então, você pode ficar tranquilo que lidar com crianças com autismo tá igual o médico para Covid. Então, hoje, por exemplo, eu tive no consultório da minha pneumo e ela falou, Michele, eu estou exausta. Tem dias que eu tô saindo do consultório 11 horas da noite, 11h30 da noite. Isso é porque ela é uma médica que só atende particular. Então, assim, não tá tendo. Tem hospital e não tem médico para acompanhar. Às vezes até tem as máquinas, mas não tem mão de obra. No autismo, gente, é a mesma coisa. Só que não é só em tempos de pandemia que nós estamos vivendo. Nós estamos vivendo, se a gente fosse chamar, né? Nós estamos vivendo essa pandemia do autismo aí há muito tempo. Há muito tempo. Então, assim, eu vejo aí desde 2014, desde 2015, eu vejo um aumento muito grande, cada vez mais. Não sei se sou eu que atraio, não sei se você atrai também. Mas você sempre conversa com alguém num ambiente, tipo, Então, nada a ver. as pessoas da minha família até falam, Gabriele, porque assim, às vezes eu olho, ixi, eu falo, nossa, eu acho que tá no Você estética. tá Aí minha vendo mãe, autismo que em é todo quanto é isso? lugar. Aí minha mãe, que é isso? Mas a criança não fez quase nada. Eu falei, não, mãe, eu não estou afirmando, eu estou só falando que tem características. E Aham. aí passa um tempo, a pessoa chega em mim e fala, fulano. Aí eu até falo, olha, tá vendo? Eu não falei nada, eu só fiz um comentário. Exatamente. E aí você deve também, eu não sei se você às vezes assim tá conversando com alguém sobre outro assunto, tipo assim, sei lá, foi na casa de alguém quando podia ir na casa de alguém, que agora a gente não pode. É, Mas você foi lá na casa de alguém, você tá em algum lugar e alguém começa a contar histórias, não, porque eu tenho uma amiga que tem um filho, eu tenho uma prima que aham. tem um filho. Na verdade, o que a Gente, gente vê é que não existe uma família ou um grupo de pessoas que não conheça. E é alguém que engraçado que, não tem assim, aí eu passo autismo. isso para as outras pessoas da minha família, porque aí eu fico assim, não, mas eu acho que é coisa da minha cabeça. Aham. Não, mas aí, não, Eu mas tô não é, ficando porque às vezes eu louca. fico me questionando, né? Sim. E aí vem um monte de coisa, porque você não quer sair fazendo diagnóstico Sim, aí, né? claro, claro. Mas é porque o olhar muda, e querendo ou não, assim, é uma amostra, vamos falar assim, pequena dentro da população, em âmbitos Sim, gerais? Só que é sim, a nossa amostra, é a nossa realidade. Então, pra gente é sim. grande, é muito grande. E para as pessoas entenderem, é o mesmo caso da Covid. O número de pessoas que morrem, que estão morrendo. O número, ele é pequeno em termos de amostra da população. Mas todo mundo conhece alguém que ou tá com a Covid nesse momento, ou tá internado, ou tá esperando UTI, ou morreu. Tá assim, tanto que tá uma coisa assim absurda. Tipo, nossa, esses dias pra trás, Diogo, meu marido, chegou aqui semana passada. Foi sair com as cachorras e chegou falando que um vizinho tinha falecido. E eu falei assim, como assim? Então, é mais ou menos, só para as pessoas que não vivem nesse universo nosso, é mais ou menos como as pessoas estão vendo a Covid hoje. Toda hora você tá vendo alguém que ou está, ou já teve, ou alguém morreu, ou perdeu alguém, ou essa pessoa está internada. Todo mundo tem alguém no ciclo de amizade. E com autismo, está sendo mais ou menos assim. Todo mundo tem alguém incrível. Até meu pai, que não é da área, meu pai, hoje ele já olha para a criança e fala assim: gente, eu acho que aquele menino é autista. Às vezes, assim, o filho de um cliente que vai na loja, ou alguém assim, ele olha e fala assim: nossa, eu acho que aquele menino é autista. Então, assim, você passa a conviver com aquilo, você passa a ver, e aí você passa a identificar coisas que antes, se ele não tivesse um neto autista, isso passaria desapercebido nele.
Ainda mais meu pai, nós estamos falando de alguém que não terminou nem a oitava série. Então, alguém que não teve estudo, que vive no comércio, que tem contato com muitas pessoas, só que ele passou a conviver com isso, então hoje ele observa. E aí você E imagina é quantas interessante, né? famílias. Desculpa te interromper, porque eu fiquei pensando. Sim, É interessante porque as famílias chegam assim, muitas. Muitas chegam exatamente. super perdidas, angustiadas, porque às vezes o médico. Tem médicos que tem um jeito, tem médicos que tem outro jeito, então assim, depende Sim. de como vai receber a informação também e como isso vai chegar. E chega assim, perdido mesmo, sem saber. Ou então é muito leve, né? Ah, tem sintomas muito leves. Não, mas você acha que é? Porque olha Não, isso não que é, ele faz, né? Olha... fala. Ou então chega com uma avaliação, falou que fez uma avaliação assim de 2 folhas, chega lá com 2 folhinhas. Aí eu quero, como diz aí no Goiás mesmo, né, eu quero furar o corguinho. E eu falo, meu Deus, misericórdia. Então Exatamente. é uma angústia, e aí é engraçado, né? A leitura que seu pai faz, porque a realidade dele muda. E aí eu tenho pais, né? Meus pais, assim, são fidelizados, assim, nos clientes, né? Então eu Sim. tenho pais que hoje têm um olhar completamente diferente do começo, eles mesmos às vezes me falam, nossa, como eu estava na fase do luto aquela época, né? Ele falou até Aham, não assim pra mim, hoje enxergava, eu já né? vejo diferente, me enxergava. Porque às vezes me parece que tem mais de uma fase, né? É uma fase com um olhar, outra fase com outro Sim, vai olhar, e assim, é mudando. mais de uma vez o luto. Vai Sim, ele vai mudando. mudando. E às vezes você vai caindo você vai vivendo algumas situações que vai te fazendo cair na real de algumas coisas à medida que as coisas vão acontecendo. Principalmente à medida que a criança vai crescendo. Então, por isso que eu acho que realmente, às vezes, você tem alguns lutos, porque à medida que essa criança vai crescendo, você vai caindo na real para algumas situações que talvez antes você não tinha ficado presente para elas. E aí você vai tendo que aceitar novas coisas e novas situações que antes você achava que eram inimagináveis, porque com a terapia você iria resolver. Então, por isso que vai sendo tão difícil. E aí cada pessoa vai lidando aí de uma maneira diferente, né? Eu particularmente, eu acho que eu lido muito. Assim, às vezes eu desconto na comida, no doce. Mas assim, eu acho que eu particularmente lido muito com alguns lutos que eu vivo trabalhando e estudando. Eu acho que ser workaholic, como eu sou, é às vezes também uma fuga para não lidar com algumas coisas ou até para ser um ponto de que eu preciso estudar, eu preciso buscar ajuda. Então, se eu tenho essa situação, eu preciso estudar, eu preciso buscar ajuda. E eu sei que aquilo precisa de mim, precisa do meu conhecimento e que eu não vou poder recorrer a ninguém, só a mim mesma. Então, eu acho que. Só que cada família lida de um jeito, né? Outras pessoas vão chorar, sei lá, vão ficar muito Vamos maltratar o deprimidas. terapeuta. Exatamente, vão descontar no terapeuta. Então, assim, eu acho que tudo isso são fontes que cada um vai se abastecendo de uma maneira diferente. Eu acho que a minha válvula de escape é estudar e trabalhar. Então, por exemplo, a minha válvula de escape agora, no que todo mundo está vivendo da Covid, é trabalhar e estudar, é pensar, eu não sou uma médica, eu não sou médica, eu não estou na linha de frente ali. Então, o que eu posso fazer é ficar em casa, fazer a minha parte enquanto cidadã. E preciso seguir minha vida, a vida tem que seguir. Então, hoje mesmo eu falei com a minha médica, porque eu tenho asma, então falei assim, e se eu pegar? Como que os pacientes estão reagindo? Então ela me explicou, me tranquilizou. Eu falei assim, porque eu também quero ficar tranquila, eu também quero poder dormir à noite. Ela, não, eu quero que você fique tranquila, eu quero que você durma à noite, você não precisa ficar louca. Então assim, a gente vai buscando agir naquilo que está sobre o nosso controle. Então, eu sempre penso que estudar está sobre o meu controle. Então, se tem alguma informação, alguma coisa que eu possa Nossa, estudar, me que senti bem agora, porque tem gente que fala que eu gosto mais de livro que de pessoas. não Então tá é tudo certo. exatamente, tá tudo certo. Então, assim, eu prefiro ficar aqui estudando do que ir socializar, por exemplo. Então, assim, eu falo assim, eu tenho preguiça da socialização. Eu falo que eu tenho gênios meio autistas, assim. Mas eu acho que o meu jeito de ser,
Eu acho que é porque ele é muito alimentado pelo meu trabalho, porque eu gosto dele, eu sou reforçada por isso, porque as pessoas me reforçam, como você aqui, que depois eu vou passar o Pix. Porque as pessoas, elas reforçam o meu comportamento de estudar, de dar boas aulas, de dar bons conteúdos. Isso me mantém engajada nisso. Quando eu preciso acessar esses conteúdos para alguma coisa, para o Dioguinho, eles estão em mim, eu consigo acessar, eu consigo resolver. Isso me reforça enormemente, porque eu sei que eu posso ajudar meu filho através dessa fonte. Eu sei que eu posso ajudar outras pessoas e eu sei que eu tenho uma empresa que precisa desse conhecimento, que consequentemente tem diversas outras pessoas que precisam dessa empresa, né? A minha família, as pessoas que trabalham comigo. Então, tudo isso vai virando uma cadeia aí de comportamentos que vai sendo reforçado e vai se retroalimentando. Então, daí que a gente, né, fica louca aí estudando sem parar. Mas assim, o ponto é que, né, o começo de tudo que me fez ali ir para avaliação é por causa disso que você falou. Porque não era claro da onde as pessoas tiravam aquelas coisas. E aí, no meu caso, que já contratei serviço de terapia ABA, que já contei isso para vocês, né? Para você, Gabi, sim, mas para as outras pessoas que podem estar aqui, talvez nunca tenham ouvido. Quando eu contratei serviço de terapia ABA, eles não realizavam nenhum tipo de avaliação. Era uma observação apenas e uma conversa comigo. Então, não tinha essa avaliação. Então, você não viveu aí, pode ser que essa empresa utilizava ou não, a gente não sabe. Mas, por exemplo, eu quando fiz contratação desse mesmo tipo de serviço, não sei nem se é a mesma empresa, nem vem ao caso, mas esse estilo de serviço, eles não realizavam essa avaliação. Então, foi daí que eu falei, não, tem que existir algo que as pessoas estão se baseando para elaborar esses programas de ensino. Tem que existir uma hierarquia, uma organização disso, porque senão é muito solto. Você não tem uma linha de trabalho organizada. Então, eu fui buscar instrumentos de avaliação para entender isso, como que eles organizavam isso. E aí eu descobri o VibMap. Também hoje já consigo ter repertório para conseguir avaliar uma criança sem um instrumento. Mas isso depois de tempos. Reconheço que eles são meios facilitadores, mas hoje eu já consigo ter uma maturidade de conhecimento para fazer uma avaliação sem um instrumento. Mas na época, essas pessoas eu sei que elas não tinham. Por quê? Porque a metodologia de trabalho delas não me mostravam que elas tinham essa noção. Elas não faziam avaliações detalhadas, elas faziam coisas padrões, onde elas pensavam, preciso fazer contato visual, preciso Só seguir instruções né? simples, exatamente. Ficar essa criança sentado. Não tem habilidades mais complexas. Exatamente. Então, assim, e aí onde que eu via que eles estavam também, onde que eu vi que comprovou a minha tese de que aquilo não estava muito legal. Foi pouco tempo depois. Foi, sei lá, 2 meses depois eu já vi que o serviço não era tão bom assim. Por quê? Porque elas começavam a colocar habilidades que não tinham nada a ver para ser pré-requisitos. Aquele exemplo que eu sempre cito, né? Ensinar para uma criança de 3 anos hexágono, pentágono e outras coisas. Ensinar cor, forma. Exatamente. Não que não seja importante, mas assim... Mas não é o momento, com uma criança de 3 anos, por exemplo, com poucas habilidades de comportamento verbal, não é o momento. É aquilo, né, que eu sempre falo, desde lá de 2018, desde 2017, mas eu acho que em formato de uma aula ali, foi na imersão que isso ficou bem consolidado, é sempre aquela questão de que, olha, não é o momento de ensinar cor, não é o momento de ensinar, por favor, obrigado. É um momento de ensinar muito comportamento verbal, não é o momento de ficar ensinando intraverbal. Então, elas começaram, por exemplo... algo complexo, sim, total te interrompo. Sim, o que é algo não, complexo, pode interromper. Mas eu fico pensando assim, engraçado, não sei se é uma leitura minha ou se outros terapeutas ou você mesmo já percebeu isso. Quando os pais... não tem, como eu estou falando dos pais, não tem um problema com os pais, mas é porque tá me vindo aqui, né? Quando os pais estão em processo de luto, eles fazem esse tipo de pedido. E aí, quando eles encontram terapeutas que não estão, vamos falar assim, num caminho muito certo, acaba fazendo, porque não sabe o que fazer, faz, né? Mas o que eles pedem, você fala? Por exemplo, a criança não tem pré-requisito para algumas coisas, eles querem fazer o que está lá na frente.
Sim. O que Que eu mais que não vejo é tem a como. alfabetização, por exemplo. Então, é uma coisa que eu vejo muito, é Para isso mim, que eu o tô falando, é o que clássico eu mais é. já vi, é o clássico. Não é que você está limitando de maneira alguma, você vai limitar pelo contrário, a criança, né, Não. aprende cada vez mais. Mas às vezes ela está lá atrás ainda, ela tem toda uma escadinha para ela atingir os objetivos, e aí é um processo, e aí pular etapas, lá na frente ela vai ter lacunas. Ah, pode ser que ela seja alfabetizada, mas talvez ela não vai nem saber escrever direito, vai escrever de qualquer jeito. Então Ou fica ela tudo só decora, desorganizado. né? Ou ela Ou só ela só decora. decora. A maioria tem, muitas das crianças têm hiperlexia, né? Ai, que legal, meu filho tá vendo letras e números. Muito inteligente, realmente. A criança ela é muito inteligente, mas assim, não está no momento de ver isso. É outro momento. Exatamente. Exatamente. E para quem não sabe o que é intraverbal, gente, intraverbal, o que acontece? Dentro da análise de comportamento aplicada, a gente tem uma teoria, uma forma como a gente vê a linguagem, que é a teoria de comportamento verbal. Nessa teoria, o Skinner, que é o pai da análise de comportamento, ele é como se ele tivesse separado os comportamentos da linguagem em alguns pedaços, onde ele classificou esses pedaços, fazendo análises funcionais do que acontece antes desse comportamento, do que acontece depois. E o intraverbal é nada mais, nada menos, o comportamento de intraverbal é ele responder a criança, por exemplo, responder a perguntas, fazer um comentário. Então, é uma habilidade já mais avançada do nosso repertório de linguagem e de comunicação, porque no intraverbal você está fazendo uso da linguagem, porque você está se comunicando com outra pessoa, você está fazendo um uso funcional. Então, por que muitos pais e profissionais às vezes falam assim, ah, mas ele só decorou, porque foi lá e passaram um programinha assim, um exemplo de programa que as pessoas fazem muito de intraverbal no início. Completar música. Então fala, borboletinha, taná, para a criança completar cozinha. É, brilha, brilha, estrelinha, para ela falar estrelinha. Ou se não, onomatopeias. O gato faz miau, o cachorro faz au au. Até para você pensar nesses alvos de intraverbal, você tem que ter noção da capacidade dela de linguagem, mas você também tem que ter noção se ela é capaz da emissão desses fonemas. Porque, por exemplo, quando eu falei brilha, brilha, para ela responder estrelinha, estrelinha é uma palavra difícil. Já tivemos aí diversas fonos aqui que a gente fez live e elas iriam ali explicar, né? Porque a questão do fonema tre, essa combinação consonantal aí. Então, até nisso você tem que pensar. E muitas vezes as fonos tinham birra dos programas ABA justamente por causa disso. Porque as pessoas não queriam, não sabiam, né, respeitar essa ordem. Por isso que eu falo que as fonos que começam a aprender sobre análise de comportamento, terapia do comportamento verbal, têm o ouro nas mãos. Porque a pessoa já tem essa noção de linguagem, já tem toda essa noção de comunicação e da questão de aquisição de fonemas e tudo. Então, assim, é muito positivo pro profissional. Então, ao invés dele ficar brigando, que você tá entrando na minha área, que não sei o quê, a gente sempre vira e mexe, a gente volta para esse círculo onde as pessoas elas querem brigar entre si por mercado, e que a gente já falou que não precisa. Então, assim, a gente precisa entender esses pontos para que a gente possa fazer uma intervenção equilibrada. Então, as pessoas, elas querem ensinar muitas vezes esses comportamentos para as crianças, mesmo que às vezes seja só assim, o cachorro faz au au, au au é super simples. O gato faz miau, miau já é um pouco mais difícil que o au au, mas ainda assim tem o M, beleza. Só que a criança não tem quase tatos, que são nomeações, que são as habilidades de vocabulários dela. Ela não tem o mando consolidado, que é a habilidade dela de pedir, de ter os seus desejos, as suas necessidades atendidas. Ela não tem ainda um bom repertório de ouvinte, que é a capacidade dela de compreender o mundo à sua volta. Então, assim, para você, não adianta que você não consegue ensinar tudo de uma vez, né, Gabi? Nem se você fizer terapia 6 horas por 50 dia, horas por dia, mais do que. nem se E, você for estar isso que 30 eu vejo que horas. é o mais angustiante, né, de nós também como terapeutas, porque você quer ensinar, você não quer
Não quer perder tempo. O tempo da criança é precioso, né? E você quer ensinar o máximo de coisas possíveis, mas não é que você vai ficar esperando de braço cruzado aquela velha história, né? Que eu também quero morrer, pular o corguinho quando eu estudo. Não, é o tempo da criança. É, realmente, ela tem um tempo em questão de processamento e como ela funciona, qual o repertório dela. Mas não é simplesmente esperar um tempo dela. Há uma série de coisas, né? E é como você está falando, é um processo. Se você não entende muito bem esse repertório, se você não faz uma avaliação muito bem feita e conhece realmente o que que a criança precisa adquirir, o que que ela tem de habilidade, você perde muito tempo, ou você fica ensinando o que ela já sabe, ou você fica ensinando, tentando ensinar coisas super difíceis que para ela vai ser extremamente frustrante, aí que ela vai fugir mesmo, não vai gostar. Então, assim, vai vir outros problemas juntos, né? Em decorrência disso, exatamente. Então, assim, e as pessoas elas estão tão acostumadas a ensinar as coisas de maneira tão tudo junto, misturado e desordenado. E eu vou te citar um exemplo que muitas pessoas podem até identificar em casa, principalmente agora que muitas crianças estão voltando para o ensino online, que é o seguinte. Eu tenho feito tarefas com o Benício, que hoje já está com 6 anos, né? Na época da imersão ele era praticamente um bebê, hoje ele já está com 6 anos de idade. E aí o tempo passa, nós estamos ficando velha, Gabi. Eu não tô velha, não. Ai, ai. Só por solidariedade, poxa. Tá Agora tudo bom. começa a fechar, a Covid. Só porque eu queria colocar um botox aqui, ó, na testa, já começar a colocação de botox. Eu vou fazer 33. Então, assim, já tá na hora de colocar uns botox. E aí, o que que acontece? Cada vez mais eu venho observando isso. Eu falo, né, que tem horas que eu falo que se eu for pensar só do ponto de vista acadêmico, pedagógico, conhecimento, eu colocaria meus filhos tudo no homeschooling. Por quê? Eu tô lá fazendo tarefa de língua portuguesa com o Benício. E eu vejo o quanto eles misturam os conteúdos. Eles querem ensinar 5 coisas diferentes ao mesmo tempo para a criança. Para uma criança típica, isso já é difícil de ser assimilado. Agora, você pensa se a criança tiver qualquer atrasozinho, que se for leve, ou se ela for um pouquinho mais, ela tiver um pouco mais de dificuldade. Aí eu lasco o negócio. Aí eu vou falar outra expressão goiana, né? Para acabar com o piqui do Goiás. É, Porque, gente, eu falo assim, por que que o povo faz isso com as crianças? Por que que eles querem ensinar 50 coisas? Eu vejo assim, ó, uma folha do livro tem assim, 5 coisas diferentes que eles querem ensinar. Eu falo assim, e aí assim, e tipo, um exercício já foi uma coisa, uma vez só. Você acha que a criança ela aprendeu ali mesmo a típica, a mais esperta de todas, com tudo certo? superdotação. Pois é, muitas vezes até para elas vai ser complicado. Então, assim, eu vejo uma desorganização do ensino, na forma de ensinar. Não sei se é porque a gente tem essa mania de analisar comportamento por comportamento, aquela coisa Engraçado, o meu sonho desde que eu tenho clínica é detalhada. ter escola, porque Pois eu fico com esse é, incômodo. Sempre foi um incômodo. Porque eu fico assim, não tô. É muito fácil, claro, né? Eu vim falar, não sou sim, dona da mas escola, não tô lá, a rotina sim. é diferente, né? Mas Mas o é problema não super é nem complexo, é dele. O pesado. problema, E aí é bem antes, lá de cima, né? É um discurso assim de. Eu não sei nem se o termo é esse que antes é, não sei nem se já mudou, que eles falam que é transdisciplinariedade, que é juntar uhum, tudo, né? uhum, E aí, eu também já vi tarefas assim, você está falando de pacientes, às vezes, que não tá nem adaptado ao problema, né? É aquele sim. negócio lá super complicado e tá tudo misturado, tudo junto, e aí a explicação é que é para estimular diversas áreas do conhecimento. É muito diferente vamos falar assim, randomizar programas, né? É É, completamente é. oposto. E aí não tem nenhuma adaptação, vamos falar assim, fidedigna. E aí o que acontece? Gera uma frustração gigantesca na criança, né? Qualquer criança. Em qualquer Então, é criança. qualquer criança, não acho que é só a instituição no Exatamente. espectro. Porque a gente fica frustrado quando não consegue fazer. A gente fica. Eu Exatamente. ficava super frustrada quando eu não achava que eu queria. Exatamente. Assim, eu fico. E aí eu fico vendo aquilo.
aí, além disso, como se não bastasse eles misturarem 5 assuntos diferentes. E assim, os assuntos, nesse caso que eu tô falando, tem o caso das pessoas que fazem essa transdisciplinariedade, tipo, às vezes até a criança nem tem divisão de matérias. Por exemplo, o caderno de matemática, o caderno de português. Tem escolas que são assim. Nesse caso, É, eu nem tava citando esse. Tem mais esse problema que você citou. Realmente, eu já atendi gêmeos com TDAH, que eles eram uma escola nessa vibe aí. Aí pensa, né? Com TDAH é uma maravilha, vai ser uma maravilha você juntar tudo, é uma coisa linda. Só que o que eu via lá nesse tema específico, estava assim, trabalhando rima, tava iniciação de rimas, de quadrinhas, que são lá tipos de textos, tipos literários, a gente tem que voltar para estudar aquelas coisas lá, que eu achei que nunca mais na vida eu ia ter que mexer com aquilo, e eu tenho que voltar a estudar. E além de voltar a estudar, eu ainda tenho que pensar como que eu vou tornar isso mais fácil. Por quê? Porque eu via que ele, bem isso, uma criança típica, super esperta, com vocabulário assim, um menino maduro, uma coisa de louco. Eu falava assim, esse menino não aprendeu rima direito. Eu sentia no nível da resposta dele que ele esperava pra eu dar ajuda. E aí eu pegava e falava assim, então eu tenho que pegar um outro material de rima, ensinar só isso de maneira separada, pegar tudo ali que eles querem ensinar em uma página, eu vou pegar tudo aquilo, trazer mais outros 3 materiais extras, sei lá, quantos forem necessários, para que ele possa aprender aquilo, para daí eu poder voltar para o livro e seguir a página. Então, assim, lá eles até estavam querendo ensinar tudo dentro dentro da mesma disciplina. Mas são muitos objetivos de ensino de uma vez. E só passa pela coisa. Tipo, apresenta um exercício daquele tema. Não tem, a criança não tem tempo nem de assimilar. Não assimilar, tem fixar. consistência, né? Não tem consistência. Aí depois, por exemplo, se for uma disciplina que tem todo dia, como língua portuguesa e matemática, beleza. Agora, e quando não é que igual ciências, história e geografia, que não tem isso todos os dias? Geralmente não tem todos os dias essas disciplinas, são no máximo 3 vezes na semana. Aí que você lasca mesmo, porque ele não vai lembrar mesmo, porque você não teve consistência, você não teve assimilação daquilo. E para piorar ainda, eles ainda querem colocar a criança para escrever com letra cursiva. No primeiro Engraçado, eu ano. tava falando isso hoje com a mãe, que até brinquei com ela. Ela falou assim, eu queria que meu filho escrevesse letra cursiva. Eu falei, ah, você quer? Eu brinquei, você quer? E ele? Pega um caderno de caligrafia e vai matar a sua vontade, escreve ali cursiva. Quem? Não, é porque a gente sabe que tem os anseios, né, dos pais Sim, e os anseios da criança. São coisas diferentes. A gente tem que tentar casar as duas coisas, claro, né, na medida do possível. Mas às vezes fica, e é um discurso comum, porque às vezes a escola exige muito isso. Eu já tive sim. escolas que eu fui, conversei, né, com o professor, com o pedagogo, e eles, não, mas ele tem que escrever letra cursiva, essa criança tem que escrever. E eu sempre questionando, por que que tem que escrever? Eles, porque o MEC exige e tal, né? A gente tem as instâncias e tal. Não, tudo bem, mas hoje como que tá a letra bastão? Assim, até a letra bastão a criança está aprendendo. E aí é mais ou menos assim, engraçado, porque o nosso sistema de educação a gente é adaptado assim, né? A realidade brasileira. Você tem um percurso, beleza, passa para o próximo e vai passando. Então a Sim, gente se não tem, aprendeu ou vamos falar assim, não, tem que passar. e aí eu acho que isso vai passando para todos para todo Sim. mundo. Tem que ser tudo assim. Então, começou, já está conseguindo fazer o bastão, vai para cursiva. Porque, querendo ou não, é muita coisa, é denso para um professor passar. E não, ele quer passar rápido. Sim, Não sim, culpa os ele quer professores. Até cumprir. porque Ele só tem um monte quer. de família. Sim, sim. Ele quer dar o check ali. Ele precisa, na verdade, não é nem que ele quer, mas ele precisa dar o check ali e pronto. Acho até que é por isso que muitas Montessori, Waldorf, outros tipos de pedagogia têm emergido e ganhado muita força, porque eu acho que as pessoas têm ficado frustradas. Eu mesma, se eu fosse professora de sala de aula, eu acho que eu queria ser uma professora Montessori, porque eu não ia conseguir, tipo, eu ia me sentir extremamente frustrada de ter que passar sabendo que o aluno não sabe e a gente tem engolido com um monte de coisas só para falar que fez, sendo que na verdade ele não aprendeu. Então, assim, aquilo me dá uma frustração, aquilo me gera uma ansiedade louca que, assim, nossa, me dá um sentimento muito ruim. Então, é muita pressa.
E aí você vê que esse aluno chega na faculdade mal sabendo escrever muitas vezes. Por quê? Porque é fruto de uma história dele de não aprendizagem ao longo dos anos dele de escola. Não, eu tenho E algumas áreas que você me perguntar, por exemplo, geografia. Eu sou horrível em geografia. exatamente, você nem Tem lembra. áreas que eu tenho, mas tem áreas que eu sou horrível. Se realmente você me perguntar da escola, Exatamente, exatamente. Então, assim, então é tudo, a gente precisa ter essa sistematicidade, colocar essa base nacional mais clara. Você já viu tanto que a base nacional ela é abrangente? A gente precisava de uma definição operacional de comportamentos dentro da base nacional engraçado. É, então, curricular. e ela é imensa, Ela é imensa. gigantesca. Ela é imensa. Engraçado que eu sou psicóloga, mas é porque eu olho tudo de educação também. Exato. É, mas é porque como você tá nesse mundo do ensinar e de certa forma porque você tá ensinando novos comportamentos. Então, assim, não tem como você ficar fora da educação, e elas não andarem juntas, porque o tempo todo que você tá fazendo é ensinar novos comportamentos para essas crianças. Então, assim, a gente precisa realmente de muitas mudanças. Então, conta pra gente como que é hoje o serviço que você presta lá no seu núcleo de atendimento? Como que estão as coisas? Como que está o serviço depois de toda essa formação que você passou? Você começou com uma TI, agora você é dona aí de um núcleo que tem diversas pessoas que trabalham com você. Como que é esse serviço aí que vocês prestam aí? Ó, hoje, assim, eu até atendo menos por causa do mestrado, né? Certo. Uhum. E aí tem os outros psicólogos que trabalham comigo. Então, a de criança chega lá, a primeira coisa, a gente já fala, a gente faz a avaliação. Depois que a avaliação é feita, a gente faz o plano de aprendizagem dela. E a gente vai traçar os objetivos, né, de curto, médio e longo prazo. E aí ela vai começar as terapias. No começo, eu tinha um sentimento, assim, querendo ou não, que eu acho que eu carregava da minha, vou falar assim, da minha atuação como AT. Porque aí eu comecei a ver também a questão, o real e o possível. Uhum. Porque eu queria que os meus pacientes, todos eles, fizessem várias horas de aula. E aí a gente abarca no problema. Você tem plano de saúde, você tem realidades diferentes. E aí eu comecei a questionar, gente, mas feito é melhor do que não ser feito. Aí eu falei, não, eu vou criar uma média, pelo menos mínima de horas, que eu vou explicar para os pais por que tem que ser esse mínimo. Então, hoje é o que eu faço. Olha, se não tem condições, esse mínimo que precisa. Então, mãe, vamos treinar você, e você vai aplicar todo dia. E aí a gente faz supervisão semanal, Uhum. e tem os ATs que atendem. Procuro sempre estar fazendo treinamentos. Os ATs, assim, sabem quais são os objetivos, né? Eu procuro conversar com eles e os outros colegas que trabalham comigo também. A parte pedagógica a gente vai começar agora no núcleo, porque eu acabei de começar o núcleo, né? Até mudei de espaço agora, é bem recente. Uhum. E E o que é que vocês vão engraçado, assim, inserir, então, com essa parte a pedagógica? Qual é a ideia? parte pedagógica, de tanto a questão de alfabetização, e a gente vai ter um AE voltado para crianças do espectro do autismo e deficiência intelectual Nossa, na que clínica. legal. É. Então, E é vocês vão ter engraçado, uma eu lembrei agora sala. na época, eu procurei o vídeo, agora eu lembrei, eu procurei o videomap, é um dos meus casos mais antigos e que mais me marcou, porque assim, é uma criança extremamente severa, no caso, e ela não respondia nenhum estímulo. E aí eu tentei, eu falava, gente, eu acho que eu não tenho capacidade suficiente para atender essa criança, né? Porque eu fiquei super frustrada, aí eu fui atrás de informação, e assim, hoje não tem, nossa, sem palavras. É, claro, o desempenho de uma série de pessoas trabalham faz sozinho, né? Mas eu desempenho totalmente diferente. Então, eu procuro sempre atuar muito em cima do que eu vivenciei com esses primeiros pacientes, porque Uhum, foi um caminho que deu certo, né? E sim. tento também sempre estar me reciclando. Então, às vezes a gente, você estuda um protocolo, é maravilhoso, você estudar, é maravilhoso. Aí tem que tentar adaptar por uma questão de idade, e é sempre estar se E de reciclando realidade também, né? de realidade e estudando. Eu acho que, assim, hoje parece que antes eu achava que eu não sabia nada, hoje eu acho que eu sei 1%. Então, é a sensação que eu tenho é essa. Por isso que eu fui atrás do mestrado também, porque eu falo, não, preciso saber mais, tá bom. Mas lá você não vai encontrar essas respostas que você quer. Eu Desculpa. já percebi, Ai, meu Deus do céu. Não faça já isso com percebi. você. Não é Mas eu já tô lá, né? Já tá lá, tá certo. Ainda bem. Você não tem filho, né, Gabi?
Não, Ainda não, né? Então não. ainda aproveite, então, enquanto você não tem filho, que daqui a pouco, quando você tiver, tudo vai ficar um pouquinho mais difícil, Já me mas, falaram a mesma coisa. mas, Que eu gosto mas de falar. Todo mundo fala, "Ó, você gosta muito de estudar, então aproveita aí, viu o quê? Depois, aproveita, porque assim, as coisas elas dão uma. Mas assim, eu tenho dois, você sabe, dois, cinco cachorras, eram seis, uma morreu há pouco, há uns meses. Três jabutis e três coelhos. Não, um jabuti, meu Deus, três jabutis, ó. Um jabuti e três coelhos. Então, assim, né? Morri, mas passo bem, mas tô aqui, nossa, só sobrevivendo. isso. Só, coisa pouca, coisa pouca, coisa pouquinho. Os coelhos ficam bem aqui atrás de mim. Então, assim, coisa pouquinha, é básico. Mas assim, e aí, esse núcleo pedagógico que você, essa parte pedagógica que você falou, vai ser tipo uma sala de AE com algumas crianças na sala, é isso? É, a ideia é essa. A gente só não sabe, assim, vai ter que adaptar pela questão da pandemia, né? Então a gente não Sim, vai sim. conseguir fazer com Como muitas vocês. crianças, Aham, aham. né? Até que ter um certo cuidado. Mas de início a ideia era essa, e ir adaptando conforme as demandas, né, mesmo. Sim. Creio que vai ter demandas porque tem uma procura muito grande, né? Você acha que é um tipo, são as pessoas que querem levar as crianças ou para um reforço, vou chamar aqui de reforço extra, voltado mais para a parte pedagógica, de alfabetização, e também tem o público de crianças que estão deixando a escola porque por algum motivo a família vê que aquele ambiente não está fazendo mais sentido para a criança? Você vê assim, Hoje eu tenho as duas realidades, as duas. tá. Assim, é bem mesclado, Uhum. Mas porque existem algumas esses não dois foi, tipos. porque algumas não foi muito difícil na pandemia, por mais a gente tentar se adaptar e não teve assim, bons resultados, né? Então, foi mudando, então acredito que é bem mesclado isso, porque alguns trazem a demanda dessa questão de não adaptar, outros do reforço, mas não é bem o reforço que a gente vai fazer, é mais específico, né? Sim, Porque o trabalhar. reforço seria, nossa, teria que ter, assim, milhares Sim, de profissionais. O reforço sim. é bem mais complexo. Eu acredito que não é tão focado. O nosso trabalho seria mais focado em habilidades específicas, até pela questão, Uhum. como a gente estava falando, né, da nuance, da a quantidade de coisas que tem que ser Sim. trabalhada. Habilidades básicas, habilidades chaves ali. Sim, sim, No caso, leitura, básicas, escrita, assim, não básicas de que são básicas fáceis, mas básicas de ensino. base. São a base para a Uhum, construção de outras habilidades. isso, mais nesse sentido. Behavior cusps aí seriam. Que eu agora nem sei como traduzir isso em inglês, mas seriam aqueles comportamentos chaves para a construção de novos comportamentos. Sim. E vocês estão fazendo atendimento? Vocês chegaram a fazer em algum momento, ou estão fazendo, ou já fizeram teleatendimento? Nós fizemos um período, foi bem no comecinho da pandemia. Alguns pais adaptaram, outros não. E aí entra muito a questão que eu vejo a dinâmica familiar e a demanda, a criança, né? Sim. Tem Que tipo de crianças demanda? que não se adaptaram também aos pais fazerem, era nítido, eles ficavam inquietos, incomodados. Então, assim, ela foi bem mesclado também. E aí, assim, a gente foi voltando conforme foi abrindo, a gente foi voltando com todos os cuidados, né? Que a gente Sim. precisa ter. E aí houve um aumento bem grande de casos há uns dias atrás, e agora está de novo. A gente até voltou a alguns decretos mais rígidos, mas o Uhum. nosso atendimento está mais presencial mesmo. Online hoje quase não está sendo feito. É algo que eu até tenho vontade de estudar e me aprofundar mais nisso, porque eu acredito Conte que comigo, eu estou nessa vibe para ajudar vocês nisso. porque Eu tô nesse radar. eu acredito que hoje, se a gente não tiver esse preparo, a sensação, assim, não sei, eu tenho a sensação que eu vou voltar para trás. Sim, Porque não adianta, eu acho que a tendência, infelizmente, a sim, gente não sabe.
depois disso, o que pode acontecer depois, né? Uhum. Então, é algo que eu tenho questionado muito e me perguntado, nossa, acho que preciso. Porque talvez foi uma questão também de dificuldade minha também de adaptar, porque querendo ou não, é difícil também, né? Eu acho que pode ter sido assim, um pouco de cada coisa, mas é também a gente quebrar um paradigma muito sólido de atendimento presencial, né? De tipo, É, imagina, como que você vai atender uma criança pela tela de um computador? É meio louco até que você veja que alguém fez e que deu certo e que está sendo positivo. Então, assim, eu vejo muitos relatos de pessoas que fazem isso e que dá muito certo. Durante 2020, eu fiz alguns treinamentos em teleatendimento, assim, de pessoas que já faziam isso, como que é. Então, assim, e aí eu fico pensando, né, para nossa realidade aqui de Centro-Oeste, por exemplo, o quanto nós temos pessoas em zona rural ou sim. cidades muito pequenas. É, E nos aqui em Estados Unidos, Rondonópolis, ao redor sim, tem várias cidadezinhas várias, que são zona rural, tem muitas, coladas com a exatamente. cidade, sabe? Então são pessoas que às vezes vêm também, assim, elas não tem como Sim, elas ficarem trazendo a criança todo dia para terapia. sim. E hoje em dia a tecnologia já avançou muito para ter internet na zona rural. Muita gente está na zona rural e tem internet. Então, isso já vai tornando isso cada vez mais possível. E a pandemia fez acelerar de muito, muito, muito todo esse processo. Então, eu acredito que é sim um tipo de habilidade e de serviço que a gente precisa ter. Até porque, pensa comigo, você vai poder expandir a sua prática para outros locais que até então você não podia. E também pensando que no seu próprio bem-estar também vai chegar um momento que você vai querer engravidar, que você vai querer ser mãe, e aí você vai ter que tirar um tempo. E o teleatendimento também vai te trazer uma flexibilidade para você também, pensando enquanto. Sim, eu com os meus espirros, enquanto profissional. Então, eu acho que tem muitas variáveis aí interessantes nesse aspecto, e é Engraçado, possível. eu fiz até um curso, um mini curso, tem uns meses, mas eu achei que faltou alguma coisa. Aham, você Era mais na adaptação de material, sabe? sim. E aí eu falei, tá, mas eu queria mais a parte prática mesmo, né? Porque, assim, Uhum. algumas coisas com a criança que tem um repertório, vamos falar, mais ampliado e que consegue estar sentada na frente de uma Sim, tela, querendo ou não, é mais fácil de trabalhar. E aí uma criança que tem 3 anos, uma criança sim. menor, como fazer? Você vai precisar da presença de um adulto ao lado, até muitas vezes, se você está fazendo um procedimento que precisa de ajuda física, você precisa de um adulto do lado para dar essa ajuda física. Então, assim, não tem muito como fugir disso. Então, assim, acaba sobrecarregando quem está em casa, de alguma forma. Mas, assim, o bom é que você, ao mesmo tempo que você faz aquilo, você também tá treinando o pai. Você tá matando dois coelhos com Foi uma cajadada fantástico, assim, só. os pais se adaptaram, até teve um que mais me chamou a atenção, ele fez até uma outra leitura, assim, depois que ele começou a aplicar, e falava assim, nossa, para mim era tão difícil entender a questão do reforço, que eu achava que era Sim, mecânico, mesmo você explicando, eu vendo entendimento. Depois que eu comecei a entender, eu vi que é uma coisa sim. comum, que é do nosso dia a dia. Ele falou assim, e eu entendi a importância. Porque no começo é engraçado, eu não sei, né? Eu não sou mãe, mas talvez você tenha até esse olhar. É uma resistência muito grande de Aham, reforçar. aham, Até se for incidental. aham. É como se fosse assim, é obrigação dos meninos fazer isso aí, não vou ficar Sim, tem muito reforçando. Então essa tem muito esse ideia. olhar. Então eu ficava assim, gente, eu sempre pegando, ó, você tem que reforçar, tem que reforçar. E aí com o tempo foi entender. Então assim, foi super, super bacana. E aí foi tendo outra perspectiva, assim, completamente diferente. Depois ele até falou, nossa, foi muito bom, porque então tem casos e casos, né? Muda muito, porque Exatamente. querendo ou não, é um trabalho, eu acho que já é de equipe de toda forma, mas acho que é mais ainda, vai suar mais Sim, a camisa, né? sim, porque para acontecer você vai ter que estar ali do lado, a mãe vai ter que estar ali do lado junto,
Você vai precisar, ao invés de só você e a criança, vai precisar de você. Você acrescenta uma pessoa a mais, mas aí é bom porque fica igual esse pai. No início pode, ai meu Deus, ai, não queria ter que fazer isso, tem um monte de coisa para fazer em casa, tem que fazer o almoço, tem que tirar o lixo, Era bem aquela isso mesmo. coisa. Mas depois você começa a ver o quanto que é bom, né? E a gente, assim, o quanto que é bom, o quanto que é positivo, o quanto que aquele conhecimento vai ficar para aquele pai. E ele vai incorporar aquilo, e é aquilo que a gente sempre fala, né? Não é fazer terapia aba, fazer o aba. É incorporar a aba no dia a dia da família, no modo de interagir com essa criança, no modo de conviver com essa criança. Incorporar esses princípios que estudam esses comportamentos humanos para melhorar aí as habilidades dessa criança ou reduzir os comportamentos que estão em déficit. Então, é bem isso. Então, essa família, ela faz ali uma imersão naquilo, a cada sessão que você faz com ela. Então, eu assim vejo com muito bons olhos, eu acho super positivo e eu acho que é uma área que tende a crescer e eu acho que é bom para todo mundo. Vai dar acesso a uma terapia que antes só pessoas que moram nos grandes centros têm. É uma forma de baratear a terapia, é uma forma de ampliar o mercado para os profissionais. Então, assim, é uma situação para mim que eu só vejo como ganha-ganha. Então é ótimo. Então acho que é algo que vem para ficar, assim. Acho que você está certinha e conte comigo aí com o IAC nessa Ai, que jornada bom. aí. Gabi, fico muito feliz. Estou assim super feliz de ver o quanto você mudou, o quanto que você se transformou ao longo desse tempo aí para cá. Foi assim um giro 360 aí, uma mudança brusca e eu estou muito feliz com a profissional que você se tornou. Eu tenho muito orgulho de fazer parte dessa sua história, saber que eu fiz parte aí de cada pedacinho que você foi se formando e buscando. Muito, muito feliz mesmo. Espero continuar aí fazendo parte da sua história, poder continuar contribuindo e ajudando com você. A gente pensa muito parecido, a gente tem as mesmas impressões, os mesmos, a mesma forma de olhar. E eu acho isso muito legal quando tem alunos assim que dá esse matching, assim, você é uma delas. Então, eu fico muito, muito feliz. Queria te agradecer pelo nosso bate-papo. Você está de parabéns. Todo sucesso do mundo. Se um dia eu mandar para essas bandas daí, não duvida não, que você sabe que eu ando muito. Andava, né, antes da pandemia. Mas eu faço questão, quero aí tomar um café, conhecer aí seu espaço de atendimento. Você está de parabéns. Obrigada. E fico feliz e orgulhosa de te ver assim com tanto sucesso. E isso aí é só o começo e é fruto do seu trabalho árduo, da sua busca incessante, de sempre querer mais. Não, eu quero mais, eu quero saber mais, eu quero. Não é eu tenho que saber, tem que ter. Onde que é? Onde que eu acho? E eu fico muito feliz de ser parte aí desse lugar que você achou as informações que você buscava. Muita gratidão, muito mesmo, assim. Fiquei super feliz quando recebi o convite. Eu falei, nossa, que coisa boa, assim, né? Minha forma de agradecer, ainda agradecer em público, né? Que coisa fantástica. Porque realmente, assim, existe alguém antes e alguém depois. É muito diferente minha formação. E é como eu falei, as coisas eram muito veladas, né? Igual hoje você acha em todo lugar aí, cursos, tem muitos lugares que são bons, já me falaram. Mas assim, não era assim. Então, era muito velado. E isso gerava uma frustração. Eu ficava muito frustrada. Porque, querendo ou não, eu me sentia incapaz. Sim. E aí você começa a fazer, você fala, não, mas é para todo mundo. Porque ficava parecendo que não é para todo mundo, que o conhecimento Sim. não é para todo mundo. Eu não Então sou. Por hoje que que eu não vejo de sou outra. digna, né, disso também? A minha leitura era essa, por que eu não sou digna disso? Ficava realmente griladíssima. Então é o mestrado, tô super feliz de estar fazendo, mas na minha cabeça eu falava assim, não vou dar conta nunca, porque você fica assim, parecendo que é um lugar de outro mundo, Sim, né? não é pra mim, né? Não é para mim. E aí, assim, é uma coisa muito significativa. Para mim, mudou completamente. E sempre falo isso para as pessoas e quero sempre fazer. Tanto é que já recebi um monte de gente me perguntando: nossa, tem coragem de ensinar tudo para os seus ATs, para as pessoas que trabalham fazer? Tenho. Aí a pessoa às vezes me pergunta: nossa, não tem médico? Eu penso assim: não, o céu brilha para todos.
E eu aprendi muito, então eu quero ensinar. E assim, eu tenho várias coisas para aprender, são trocas, né? A São. gente tem que ter muita humildade para você conseguir crescer. E sempre vi isso em você também, que sempre me chamou a atenção como Exatamente. profissional. E é isso aí, a gente não pode ter medo de passar mesmo, não. E assim, se um dia um dos seus ATs forem lá e montar a clínica deles, saiba que o que é seu é seu. O que é seu, ninguém vai te tirar. Então, assim, não existe esse mundo da escassez de que só eu posso ter, porque se o outro tiver, vai faltar para mim, né? Então, não existe isso, não vai faltar. Cada pessoa ela vai se conectar com alguém, ela vai se conectar em fazer curso em um lugar diferente, vai se conectar com uma pessoa diferente por algum motivo. E assim são os pacientes, né? São os pais dos pacientes. Às vezes eles vão se conectar com um profissional, não vão se conectar com outro. E é assim, as pessoas têm que ter opção mesmo, né? Imagina se a gente não tivesse opção de ir em diversos médicos, de ir em diversos locais para arrumar o nosso carro. É, ter a opção de ir no cabeleireiro diferente. E a gente vai naquele lugar que a gente se conecta, que a gente se sente bem. Enfim, cada um vai ter o seu parâmetro aí do que vai encontrar, do que busca, do que vai ser o fator determinante para escolher a sua clínica, né, o seu espaço de atendimento, para escolher o IAC para fazer treinamento. Cada um vai ter seus parâmetros. E às vezes também as pessoas elas vão precisar percorrer outros caminhos, às vezes, né, um pai vai precisar ir para uma outra clínica para ele ver que não, aquela lá era boa mesmo, porque tá vendo? Ó, aqui eles não fazem isso, aqui eles não fazem aquilo. Ou às vezes ele vai ser feliz lá também, mas vai vir outro em seguida Que para sejam todos você. felizes, né? Exatamente, e assim a roda gira e o ciclo acontece. Então, assim, eu acho que a gente tem que, se a gente tem uma equipe, a gente tem que treinar ela mesmo. Por quê? Porque ela está representando ali você, de certa forma, um espaço que você criou, que você montou, que você idealizou. Então, você tem que treinar a sua equipe mesmo com tudo que você tem e saber que em algum momento pode ser que alguém vá sair dali, vá montar o seu próprio espaço de atendimento, como já aconteceu comigo também, de ter pessoas que trabalhavam comigo e depois elas foram trabalhar em outros locais, tiveram propostas melhores e eu tô aqui. Graças a Deus estou bem e espero que essas pessoas estejam bem também. Então, assim, não adianta, sabe? Eu acho que nasce para todo mundo, não tem essa coisa da escassez. Eu acho que tem muito, assim, o mundo ele tem muito. A gente que enxerga, às vezes, de uma maneira escassa, porque eu acho que, de certa forma, a gente foi, sabe, criado para enxergar o mundo de uma maneira escassa, de que falta. Não, vai faltar. Se uma pessoa for, para uma pessoa ser bem-sucedida, a outra tem que não ser. E não é isso. Tipo, eu penso assim que eu quero ser bem-sucedida, mas eu quero que o outro também seja. E às vezes a nossa competição ela acaba sendo com a gente mesmo, né? De tipo, não, mas eu quero ser melhor. Então, tipo, eu sempre falo, não, mas eu quero ter a melhor pós-graduação. E muitas vezes eu não tô nem competindo com outro, eu tô competindo comigo mesma, eu tô competindo com a pós que era antes, com a pós que era hoje, com o que já foi regravado, com a Nossa, plataforma achei que alguém tinha com o mesmo antes. problema que eu. Não é? Tipo, com a plataforma que tinha antes, com a plataforma que tinha ou que tem Eu hoje, tenho com o que ficar suporte me que tinha vigiando, porque eu antes. sou dessa. Exatamente. Então, assim, é isso, mas, tipo, cada um tá fazendo o seu trabalho dentro daquilo que acredita, e as pessoas, elas são diferentes. E eu acho, assim, que a beleza desse trabalho, de você, por exemplo, você é diferente de outra terapeuta. Eu sou diferente de outra professora e dona de cursos, porque cada pessoa tem suas características, bebe de fontes diferentes, tem bases diferentes, e cada pessoa vai se conectar. Eu, como mãe, tinha terapeutas que eu me conectava, e tinha terapeutas que não, que eu falava, não vai dar certo. Tipo, é igual psicólogo mesmo, assim, de psicoterapia. Tem pessoas que você se conecta. Tipo, eu me conecto com a minha psicóloga muito. Ela tá comigo deixa eu ver. Ela tá comigo há uns 6 anos, por aí. Uns 6 anos. 6, 7 anos. E eu me conecto muito com ela. Eu não me vejo fazendo terapia com outra pessoa.
Só que quantas vezes, às vezes, as pessoas falam assim, ah, não gosto de ir pro psicólogo, mas às vezes porque não encontrou um bom psicólogo, né? Não tem Na isso? hora eu falo isso, ainda mais como psicólogo, eu falo porque você Isso! não achou. Isso, exatamente. E aí, quando às vezes você tem que passar por uns 4, por uns 5, por uns 6, sei lá, às vezes por uns 10, até você encontrar alguém que você se conecte. Então, tipo, pra mim hoje, tipo, não tem concorrência com a minha psicóloga, porque pra mim só serve ela, porque eu me conecto com ela. Porque ela conhece a minha história, porque ela conhece todo o meu processo, e eu me conecto com ela. Então, tipo, pra mim, não tem concorrência de ter outro psicólogo. Nem olho isso. Porque, pra mim, só serve ela. É uma atividade totalmente personalíssima. E eu acho que, na prática, é a mesma forma de ser terapeuta das crianças. E com as crianças, eu acho que ainda é mais grave, porque as pessoas se conectam. As crianças se conectam com as pessoas. Então, você cria um vínculo muitas vezes com aquela família, a criança cria um vínculo com você, e aí, claro, que você quer manter o profissionalismo, mas também com a afetividade, porque eu não acredito num trabalho com crianças sem afetividade. Para Também não mim, acredito. são duas Pra mim, coisas tá que. casada, é um casamento, assim. Exatamente. Eu posso ser profissional, mas eu posso ser afetiva. Eu posso colocar limites na minha relação com aquela família, mas sendo afetiva. Então, Me é colocando, aí né, fazendo a questão de empatia mesmo. exatamente se colocar no lugar do outro o tempo todo. Então, eu acho que por isso que essa concorrência, ela não. A gente não precisa se preocupar. Eu sei que em alguns momentos a gente fica meio assim, mas eu acho que a gente sempre precisa trazer assim, olha, não, o que é meu, o que é do outro, e tá tudo certo. Cada um vai ter aquilo, cada um tem sua história, cada um tem a sua fonte, e tá tudo certo, e tá tudo bem. Então, o meu trabalho, por exemplo, é ensinar. Então, eu não vivo isso de concorrer por clientes, mas eu concorro com clientes dos alunos, né, que vão escolher o lugar X ou Y para fazer os seus treinamentos. É, e aí, mas às vezes, por exemplo, eu não posso ter medo de ensinar tudo para os meus alunos e de pensar que não, mas ele vai pegar o meu curso e vai replicar ele, como já aconteceu. E dar aquele mesmo curso e Já falar que é aconteceu dele. pessoas até que trabalham comigo, são parceiros de trabalho, fazer cursos, outros cursos, e aí eu hora que me mostrar o material, eu falo assim, não, mas esse material aqui é do IAC. Aí a pessoa, ah, mas o fulano, Beltrano fez, não, mas não é dessa pessoa. Eu sei de quem é esse Exatamente. material. Porque você já viu há anos atrás. Aham, E aí a gente tá até assim, sempre mudando o material, mas não adianta, cópia vai ser sempre cópia. Cópia é cópia, original é original. Então, assim, tem um lado positivo de que, nossa, então, hoje eu já vejo assim, caracas, eu tô boa mesmo, hein? Porque tá até me copiando, então quer dizer que tá bom mesmo. Então, assim, hoje eu já encaro dessa forma. Claro que antes eu não encarava dessa forma, mas assim, a gente vai amadurecendo, né? As rugas têm que servir aí pra alguma coisa. Essas rugas vão começando a surgir, elas têm que servir pra alguma coisa. Então, hoje eu já encaro dessa forma, eu já encaro com uma maior naturalidade. Eu sei que quanto mais a gente cresce, a gente expande, mais a gente vai estar submetido a isso. E eu acredito que quanto maior ficar a sua equipe, mais você vai estar também, você vai passar por essas mesmas situações desse tipo, mas em topografias diferentes, mas com a mesma função. é. Então, Mas já assim, passei. exatamente. Mas assim a gente vai vivendo, mas é assim mesmo. Mas o mundo tá aí e as pessoas vão copiar, só que elas não conseguem copiar a sua essência. Então, assim, aquelas pessoas que vão ali comprar a cópia, elas não vão ter o contato comigo, elas não vão ter a prática supervisionada comigo, elas não vão ter as respostas feitas por mim, elas não vão ter acesso às outras coisas que às vezes a outra pessoa não conseguiu copiar. Então, assim, vai ser cópia. Ela vai sempre, no íntimo dela, ela vai ver que vai ficar faltando. Nossa, mas ficou faltando. Eu queria fazer aquele, eu queria e ficou faltando. É igual comprar uma bolsa falsificada. Você sabe que é falsificada. Você pode desfilar com ela, mas você sabe que é falsificada. Então, assim, é meio que esse raciocínio que a gente assim vai tendo e amadurecimento que a gente vai tendo ao longo aí da nossa carreira. Então, assim, você tá de parabéns. Vamos continuar aí juntas.
e que vou querer saber tudo dessa, como que vai desenrolar essa sala de AEE e essa parte pedagógica aí que vocês estão inaugurando. Tá bom. Vamos esperar a pandemia dar uma acalmada, que aí é quando eu acho que, né, vocês vão conseguir implementar as coisas que vocês tinham planejado, mas eu vou querer saber, fiquei bem interessada, fiquei bem curiosa, vou querer que você volte para contar pra gente depois, beleza? Ah, com certeza, só questão. Ó, Gabi, bom descanso. Fica com Deus, tá? Obrigada. Fica protegida aí, você e a sua família, todo mundo que tá aqui, pessoal, fiquem com Deus. Amanhã às 9h15 temos live aí de novo. E beijo grande. Beijo, Gabi. Bom descanso, viu? Beijo. Beijão. Tchau, tchau. Até Saudade. Tchau, mais. tchau.